Olá, meus amigos, esse é o programa Consultório Fotográfico e hoje eu tenho uma fotografia lá do Pantanal. Você também quer me mandar uma fotografia? Tem aqui na descrição do vídeo um e-mail e tem um link também para você baixar vários conteúdos gratuitos a partir do portal fotografia-dg.com. O Alexander Arguello mandou essa fotografia, ele disse que é acadêmico de turismo da UFMS, que é a Federal, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, e que ele foi fazer uma visita técnica ao Rancho Pirapora, que fica ali em volta de Aquidauana, e esses barcos estavam na beira do rio, e o dia estava nublado e bastante frio. Esse é o cenário típico do Pantanal quando ele está na vazante, porque quando o Pantanal está cheio, que é aquelas imagens que vocês conhecem, das lagoas imensas com os jacarés, né, aquilo lá é quando ele está cheio. Quando ele está na seca, na época de seca, os rios voltam para suas calhas e eles acabam deixando esse rastro de lama em volta e de árvores que estão retorcidas nos barrancos. Então ele fica bem com essa cara aqui, diferente do que você está acostumado a ver o Pantanal em documentários e coisas assim. Então fica assim, ó, o barranco dos rios. Na época da cheia cobre tudo, né? Passa por cima de tudo. Eu já naveguei no rio Miranda, que fica lá perto. Todos os rios do Pantanal são mais ou menos desse estilo. Então essa fotografia está bastante documental, ela representa muito bem essa época de seca do Pantanal. Problemas dessa fotografia. Eu acho que esse barco aqui está muito dominante. Esse aqui, ó. Esse aqui tá perfeito. Agora, esse aqui me incomoda. E o porquê que me incomoda? Bom, ele parece muito novo, né? E ele não combina com o lugar. Veja só, você tem uma mata aqui, verde, e o barranco do rio todo devastado, todo ralado pela força da água. E nesse barco aqui, olha só que coincidência, olha que poético isso. Ele é verde a parte de cima, e aqui embaixo ele tá todo ralado. Então isso conta uma história tão bacana, né? Que não só o Pantanal em si, não só os rios, mas quem habita, quem se transporta através desses rios, sofre o mesmo, a mesma influência das águas. Era isso que a tua fotografia contaria se tivesse só esse barco. Pelo menos para mim, né? Já me disseram que eu imagino demais as coisas, mas eu bati o olho e pensei, nossa, esse barco aqui tá lindo. E esse aqui tá todo fora, né? O que eu faria se eu tivesse lá e tivesse tido essa ideia que eu tô te transmitindo agora? Eu tentaria tirar esse barco daqui. E vendo aqui, não parece que é muito difícil, sabe? Os dois estão amarrados, mas ele não tá cravado aqui no barranco do rio. Eu puxaria ele pro lado de cá e deixaria esse outro aqui à deriva desse outro lado. Isso contaria essa história bacana e, além disso, despoluiria um pouco a imagem, porque ela tá com um peso gigante desse lado. Olha só, eu vou dividir a fotografia no meio. Aí você tem uma massa verde aqui, ó, encostando na parte de cima. E você tem uma massa avermelhada, marrom, encostando na parte de baixo. E entre esses dois você tem um barco. E do outro lado, você não tem nada. Aqui, não tem nada aqui. Ainda o que segura um pouquinho o equilíbrio é esse lado aqui, ó, que dá uma seguradinha, mas todo o peso da fotografia tá para esse lado. E para piorar um pouquinho, tua fotografia tá levemente torta para esse lado, sabe? Um pouquinho, muito sutil, mas tá torta o horizonte. Como que eu sei disso? Você está fotografando mais ou menos a 1 metro, 1,5 metros de altura da linha da água, tá? E as coisas que estão mais próximas, mesmo com essa altura não exagerada, elas não estão em linha. O que está mais próximo fica mais baixo.
e o que está mais distante fica mais alto. Isso porque você está a 1 metro e pouco da linha d'água. Se você estivesse exatamente na linha d'água, aí as coisas ficariam exatamente em linha, certo? Agora, olha só o tamanho desse barranco aqui, dessas árvores. Exatamente do outro lado do rio, olha o tamanho delas. É muito menor. Mas não é porque essa árvore é grande e essa árvore é pequena. É porque essa está perto e essa está longe. Se ela está longe, ela deveria estar acima e não abaixo. Certo? Por que ela está abaixo? Porque ela está torta. Entendeu? Então, isso daqui teria que estar mais para baixo e isso daqui mais para cima. É por isso que eu sei que não é uma questão de perspectiva a sensação de tombamento na tua fotografia, e sim que o horizonte está torto. Mas é muito sutil, vai ser 1 grau, talvez, ali que vai estar torto. Antes de desentortar, eu vou cortar essa moldura que você colocou, porque senão vai ficar difícil de reconhecer didaticamente isso que eu estou querendo demonstrar, tá? Então eu vou tirar a moldura primeiro. Não tem problema de ter sobrado um pedacinho aqui. E agora eu vou endireitar ela girando um pouquinho, um pouquinho. Então se isso daqui teria que estar mais baixo do que isso, eu vou traçar uma linha daqui até aqui. Tá? Então agora ela tá reta. Eu nem vou cortar, tá? A rebarba. Eu vou deixar assim mesmo. E agora eu quero que você olhe ela reta e ela torta. Agora tá dando para ver a diferença, né? Suponho que agora fique mais nítido essa diferença, né? E é muito difícil acertar essa, tá? Então, assim, não é demérito nenhum você ter feito a fotografia um pouquinho torta, mas você tem que ter esse cuidado na hora da edição de ter essa noção de perspectiva, né? Uma coisa que está mais próxima é maior, então também ela vai se projetar um pouco mais para dentro da água do que seria a água. Né? E consertada então essa questão do giro aqui do horizonte, eu faria uma tentativa aqui, ó, vou fazer uma tentativa daquelas de clonagens que às vezes eu faço, que é muito ruim, tá? Eu não quero editar a tua fotografia. Não é essa a minha pretensão. Eu só quero demonstrar que se você tivesse um vazio aqui, ao invés de ter o barco, você teria um pouco mais de equilíbrio na tua fotografia. Então vamos pegar aqui e vamos dar uma clonada nessa área. É claro que isso aqui não tem a menor chance de ficar bem feito, né? Isso aqui está sendo feito muito grosseiramente. Mas o que eu quero é que você veja essa imagem depois em tamanho pequeno. E só veja o quanto disso equilibrou a imagem de volta. Então, vamos apagar esses reflexos aqui. O que eu estou fazendo aqui é como se fosse o reflexo dessas árvores aqui em cima. Tá? E agora vamos tirar isso aqui também. Horrível, né? Horrível. Opa, faltou um pedacinho aqui. Tá, agora tá mais ou menos. Isso tá muito mal feito, né? Mas olha só, eu vou colocar isso daqui em tamanho pequeno. Olhando pequenininho, então, sem o barco, com o barco. Certo? Então, o barco ali, ele fica muito dominante. Né? Se não tivesse o barco, ó, você tem uma imagem muito mais limpa. Eu sei, tem gente que não gosta de mexer no ambiente enquanto está fazendo ali a fotografia, né? Assim, dependendo do que está fazendo, às vezes é a diferença entre uma fotografia sensacional e uma fotografia mediana, sabe? Às vezes tem um galho que está incomodando, às vezes tem... Muitas vezes tem lixo, né? Aproveita e faz um bem para a humanidade, pega o lixo, joga na lixeira, despolui a imagem, despolui o ambiente, né? E aqui no caso o barco destoa demais do restante da imagem. Se tirasse ele, ficaria bem melhor, pelo menos no meu ponto de vista. E por fim, eu não sei o quanto dessa fotografia foi editada,
mas me estranha um pouco o fato do céu estar mais escuro do que o reflexo dele na água. Normalmente você tem ali a perda de um ponto de luz até, sabe? Entre o que você tem aqui, que é a fonte da imagem, e o reflexo da imagem. Quando que isso não acontece? Quando você bota um gradiente aqui para escurecer um pouco, ou quando você faz um escurecimento um pouquinho mais seletivo da imagem e não afetando a imagem como um todo. Eu não sei, pode ser que seja natural, tá? Existe a possibilidade, mas normalmente não é o que acontece. Normalmente o reflexo é um pouquinho mais escuro do que a imagem original. Então isso me incomodou um pouquinho. Agora, para matar mesmo essa jogada aí, já que você trabalha com isso, faz turismo, né, e é lá dessa região, e faz muita fotografia, portanto, com água, compra um polarizador. Isso vai fazer uma diferença muito grande na tua fotografia, porque aí você vai cortar todo esse reflexo aqui e vai conseguir ver o fundo aqui do rio até mais ou menos essa linha aqui, ó, dando uma textura legal, o reflexo não vai ficar tão claro, não vai ficar tão dominante também, então vale super a pena você usar um polarizador. Aqui eu não sei que câmera, não tem nada nas tuas informações aqui de GIF, qual a câmera você usou e tal, mas eu suponho que você esteja usando uma DSLR, provavelmente da Canon, e que você está usando aqui a 1855 que é do kit. O polarizador para essa lente vai ser uns 100, 150 reais. Né? Vale muito a pena. Polarizador para paisagem, principalmente quando tem água, é muito legal. Certo, Alexander? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e continue conosco para os próximos. Até mais. Tchau!